apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz a você que está me assistindo agora através da internet. Eu te declaro abençoado por Deus em Cristo, com muitos anjos em seu favor. Eu declaro que neste momento a sua mente vai ser iluminada, para que você entenda e compreenda a palavra da graça de Deus. Anjos estejam ministrando em sua vida, para a glória de Deus em nome de Jesus. E vocês aqui na igreja, levante as mãos. Senhor, para a tua glória, manifesta o teu poder, revelando a tua palavra aos teus filhos que estão aqui na igreja, na tua casa de oração, recebendo a tua palavra, te louvando, te honrando, declarando o teu senhorio sobre nossas vidas. Eu declaro, Senhor, sobre cada um que está aqui nessa noite, que recebam o perfeito entendimento da sua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Bíblia, papel e caneta, porque é muito importante o que eu vou falar. E é você que me assiste pela internet, é bom que você pegue a sua Bíblia, é bom que você agora preste a máxima atenção no que eu vou falar da parte de Deus para você, para a sua edificação. Anote no seu caderno como é dada a direção de Deus. Como é dada a direção de Deus. Foi feita essa ministração na quarta-feira, mas na quarta-feira não foi gravado, não foi filmado, e o Espírito Santo está mandando fazer de novo, novamente. Isso tem que ficar registrado. A você que me assiste pela internet, você que tem recebido a graça e o apostolado pela internet, em muitas cidades, estados e até país, eu tenho pessoas que assistem, recebem a graça em outros países, através da internet. Então, aprenda agora, nesse momento, como é dada a direção de Deus. Como é dada. Eu tenho alguns textos para ler. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou seguir a revelação que foi dada quarta-feira. É verdade que o Espírito Santo faz a ministração segundo a vontade de Deus. Então quem já ouviu na quarta-feira, ouviu debaixo de uma unção. E quem vai ouvir hoje, vai ouvir debaixo de outra unção. É bom que quem ouviu na quarta esteja aqui também, para comparar, que as unções são diferentes. Uma era da quarta, hoje é a de domingo. Como é dada a direção de Deus? Vocês sabem que nós, os filhos de Deus, não podemos viver sem direção. Não é verdade? Imagina, as pessoas sofrem porque não tem direção. Um fala, vamos para lá, ele pega e vai. O outro fala, vamos para cá, ele pega e vai para lá. Então um fala assim, é assim. O outro fala, é assado. E ele está sem direção, está sem rumo. As pessoas, aliás, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. As pessoas sofrem de bobeira porque não recebem a direção de Deus. Quem recebe a direção de Deus, primeiro, não erra. Segundo, não sofre. Porque está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem recebe essa palavra? De todas. De todas. O Senhor livra de todas. Como é dada a direção de Deus? Já falei que é preciso receber a direção de Deus, mas como que é dada a direção de Deus? Veja Coríntios 12, verso 28, na sua Bíblia. 1 Coríntios 12, 28. Paulo disse, a uns pôs Deus na igreja. A versão atualizada diz, a uns estabeleceu Deus na igreja. Aonde? Na igreja. Diga, Deus colocou na igreja.
A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. É o que eu quero nessa noite. Falar até aqui. Está na igreja. Na igreja tem tudo. Não adianta você buscar a direção em outro lugar. Ou com outras pessoas. Eu vou te falar uma palavra aqui de amigo agora. Só um amigo fala isso. Você, filho de Deus, você não deve acatar, receber para a sua vida, direção de quem não é, olha o verso 28, de quem não é apóstolo, de quem não é profeta e de quem não é mestre. Quem entendeu, levante a mão. Agora, recapitula a sua vida aí em alguns segundos. Eu duvido que você já não recebeu direção, como meu pai falava, conselho, palpite de galo cego. É que não sabe nada, não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem revelação, não sabe o que está falando. Ai, menino, não faz isso não, faz aquilo lá. A pessoa pega e vai fazer. Ah, não, você faz assim. Mas quem está falando isso? É um apóstolo? Não. É um profeta? Não. É um mestre? Não. E a sua vida vai por água abaixo. É ou não é verdade? Quem tem coragem de falar, de levantar a mão aqui, que já perdeu tempo, já teve prejuízo por seguir direção alheia? Já seguiu direção de pessoas que não é apóstolo, não é profeta, não é mestre? Como é dada a direção de Deus? Primeiro, na igreja. Abre um parênteses. Não espere que a direção de Deus vai ser dada na sua casa, porque não vai. Você vai mofar lá, vai ficar velho, vai morrer, e a direção não vai na sua casa. A direção de Deus, primeiro, é dada na igreja. Então você tem que vir na igreja para receber a direção de Deus, para você não errar. Tem alguém aqui que já entendeu que não pode mais errar na vida? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que já entendeu ou já percebeu que não pode mais errar? Então diga, eu não posso mais errar na vida. Um fala, eu perdi 1 ano. O outro fala, nossa, eu perdi 5 anos. Diga, eu não posso mais errar na vida. Eu tenho 45 anos. Estamos em fevereiro de 2013. Como é que eu vou errar com 45 anos? Se eu errar 5 anos, eu vou ter 50. Não posso errar. Se eu errar 10 anos, eu vou estar com 55. Eu não posso mais errar na vida. O tempo de errar já passou. Era 15, 16 anos, 18, inexperiente. Com 45 não pode mais errar. Diga, eu não posso mais errar. Quem recebe essa palavra? Senão fica tarde para você recuperar. Consegue entender isso? Fica tarde para você recuperar. Você vai recuperar quando? Com 68? Com 75? Você sabe se você vai chegar aos 75? Então você não pode errar agora. Como o assunto de hoje? Como é dada a direção de Deus? Como? Primeira coisa que Deus está te mostrando, ó, ela é dada na igreja. Isso é princípio bíblico. É verdade que vai ter pessoas, mas eu leio a Bíblia em casa mesmo. Tudo bem, é claro que você pode ler a Bíblia em casa. Mas você não vai receber a direção de Deus na sua vida. Você pode ter certeza. Eu aposto a minha vida com você. Eu aposto o que você quiser apostar. Você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode fazer o que você quiser. Pode orar, pode ler a Bíblia, mas a direção não vai ser dada. Ler a Bíblia é uma coisa. Receber a direção de Deus na sua vida é outra. Você pode ler a Bíblia até enjoar de ler, até cansar. Eu quero ver você receber a direção de Deus. Como é dada a direção de Deus? Veja com seus olhos. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus, aonde? Na igreja. Aonde? E onde você está? Então diga, eu estou recebendo a direção de Deus para a minha vida. Uma questão de inteligência também, né? Uma questão de inteligência. Ora, eu não posso mais errar.
Não é? Não posso mais errar. A direção de Deus é dada na igreja. Logo, eu tenho que ir aonde? No sambão? Eu tenho que ir pular carnaval? Não, eu tenho que ir na igreja. Eu quero e preciso da direção de Deus. Pois sem ela, quem pode prosperar? Pois sem ela, quem pode se dar bem na vida? Deixa o Coríntios 12, 28 aberto. Abra no Salmo capítulo 1, para você comparar e ver claramente que eu não estou falando besteira. Salmo capítulo 1, no meio da Bíblia. Abre a Bíblia bem no meio, você vai achar Salmo. Salmo 1. Quem já achou, diga amém. Salmo 1, verso 1. Se tiver escrito, eu creio. Então veja na sua Bíblia. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda. Quando a Bíblia diz homem, está dizendo homem e mulher, hein? Homem quer dizer a pessoa. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você está louco de andar por conselho de ímpio? Ei, você está louco? Está louca? Andar por conselho de ímpio? Olha, se eu fosse você, eu não faria isso aí não. Se eu fosse você, mas pera um pouquinho, quem que você é? Você tem que analisar. Você tem que perguntar para você mesmo. Mas quem é que está me dando conselho? É um ímpio, um cachaceiro, um pinguço, usa droga, fala palavrão o dia inteiro, não tem fundamento, não tem uma família desestruturada. Você tem que falar, mas quem é você para me dar conselho? Mano? Quem está entendendo? Você quer me dar conselho? Ou se eu fosse você, mas você está pior que eu. Não tem casos assim? Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. E nós somos justos. Então diga bem forte. Um justo não pode, em hipótese alguma, andar segundo o conselho de ímpios. É bom você escrever isso, hein? Diga, um justo, e eu sou justo, não pode, em hipótese alguma, andar por conselho de ímpio. Quem quer saber por quê? Por um motivo interessantíssimo e fundamental. Porque o Espírito de Deus não está no ímpio, está no justo. Eu sou justo, estou dando conselho para justo. Vocês não estão recebendo conselho de ímpio, estão recebendo conselho de justo. Então, você não pode nunca receber conselho de ímpio, porque o ímpio não tem o Espírito de Deus. Vai te conduzir ao erro. Diga por fé, eu estou recebendo a direção de Deus da boca de um justo. Quem recebe? Aí sua vida vai melhorar, aí vai dar certo, vai prosperar, vai ser bem sucedido. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Vamos deixar as coisas bem claras, né? Crente é crente e ímpio é ímpio. Quem entendeu? Vamos deixar bem claro, hein? Se você quer se dar bem na sua vida, em todas as áreas, crente é crente. Quem crê em Deus, quem crê na Bíblia, tem um temor a Deus, respeita a palavra de Deus. Se tiver escrito, eu creio. E o ímpio? O ímpio é zombador. O ímpio escarnece, anda na carne, zomba. Então crente é crente, ímpio é ímpio. Malaquias 3,18, Deus disse, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Como é que você pode? Olha para o Salmo 1, verso 1. Como é que você... Alô, se há uma diferença entre justo e ímpio, como é que você pode andar segundo o conselho de ímpio? Você pode? Diga, nunca. Quem recebe? É sério esse assunto? Muitíssimo sério, porque está valendo a sua vida. Olha a sua idade. Olha a sua idade. Diga, eu não posso mais errar. Você pode errar, abençoado? Você está na idade de ficar cometendo erros? Meninice, quebrar a cara, tomar prejuízo. Você está nesse tempo ainda? Logo, coloca o dedo no verso 1, diga, eu não posso em hipótese alguma andar segundo o conselho de ímpios. Quem recebe essa palavra? Vamos voltar para o Coríntios 12. 1 Coríntios 12, para me mudar de assunto. Coríntios 12, 28, olha lá, está claro. Ó.
Se você não pode andar e não deve andar por conselho de ímpios, como receber a direção de Deus? Como que é dada? Olha lá, ó. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Nesta igreja, nesse ministério, você tem tudo em um só. Quem recebe? Aqui está um apóstolo que é profeta e também mestre. Abre um parênteses. Perceba e veja se eu estou falando besteira para você. Perceba, analise, tenha discernimento e veja se eu estou ensinando abobrinha para você. Veja se eu estou te dando conselho de bobão, conselho de galo cego, né? Veja o ensino que eu te dou. Lembra de um ímpio aí que você já ouviu falar besteira por aí? Faz isso, faz aquilo. Ó, se eu fosse você. Lembra dele agora e veja o ensino que você está recebendo. Deus colocou na igreja o apóstolo, profeta e mestre. Aqui, você tem 3 em 1. Na verdade é 5 em 1. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Em um só. É deste que você está recebendo a direção para sua vida. Imagina que bela vida bem-sucedida você vai ter. Quem recebe? Pois assim é a minha. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga, eu estou recebendo a direção de Deus para a minha vida. Diga, me é dada pela boca de um justo. Alguém diria assim, mas bem-aventurado quem recebeu a direção de Deus pela boca de Davi, bem-aventurado quem recebeu por Moisés, por Salomão, por apóstolo Paulo e por MGA também, por Marcos Gomes. Sede meus imitadores, bem-aventurado quem recebe a direção de Deus pela minha boca. Ou aqui na igreja ou pela internet, bem-aventurado. Porque o que eu falo por revelação muda, transforma a vida de qualquer um. Eu tenho visto pobre ficar rico. Eu tenho visto doente ficar curado, com saúde. Eu tenho visto triste ficar feliz. Por quê? As palavras que eu falo vêm com revelação. Hein, Maria? A Maria colocou no Facebook lá a frase. Teve uma frase que você colocou lá. Guarda ela aí. Aquilo era uma revelação. Deus fala com cada um de uma forma, de um modo. O importante é que Ele fala com cada um. Levante a mão e diga por fé, Deus está falando comigo agora. Diga, estou recebendo a direção de Deus na minha vida. Diga, Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Por que Deus pôs apóstolo em primeiro? Porque o apóstolo é o que interpreta a palavra. O profeta é o que traz a revelação da palavra. É aquilo que traz vida. Veja que vocês nem piscam os olhos. Os olhos nem piscam. Porque está tendo revelação. Se não tem revelação, é aquela conversa mole, religiosa. Quem está me entendendo? Lembra daquelas igrejas tradicionais que você ia no passado? Dava sono. O irmão dormindo. Na hora da pregação, o irmão dormindo, pescando. Você imagina a unção que estava o pastor, para o irmão estar dormindo. Apóstolo traz a interpretação, profeta traz a revelação, o mestre traz um ensino ungido. Não é professor de escola dominical, é um mestre ungido para ensinar a palavra com revelação. Então sua vida transforma, muda, tem vida. Quem recebe, hein? Papai. Diga, como é dada a direção de Deus? Diga, Deus colocou na igreja apóstolo, profeta e mestre. Diga, nesta igreja tem. Quem é testemunha? Você precisa sofrer? Precisa errar mais? Não, agora você tem que reinar em vida. Diga, eu estou no tempo de reinar em vida. Sinta o gozo do Espírito Santo, a alegria. Pai. 1 Timóteo capítulo 2, abra a sua Bíblia. Eu estou vendo aqui o Henrique com a abençoada do lado. Você falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Sábado passado nós estávamos passando um filme aqui na igreja. Aí eu estava ali na porta da igreja. Ele falou assim, graça e paz, pastor. Isso aqui é um presente de Deus. Nossa, que frase, hein? Olha para essa abençoada, me permita. Olha a abençoada que Deus deu para ele. Tá vendo que maravilha? Olha a confissão do crente, hein?
Não, se é o ímpio fala assim, e aí pastor, essa aí é minha mina. O ímpio não é assim? Não é? Aí ó, essa aí é minha pitula. Mas o crente não. O crente não fala, e aí essa é minha mina, não fala essa é minha pitula. O crente fala assim, graça e paz pastor, isso aqui é meu presente de Deus. Nossa, que maravilha. Palmas ao presente que Deus deu para ele. Gostei muito dessa frase. Ele te honrou, ele te deu a honra. Que maravilha. Eu fiquei, como pastor, eu fiquei muito feliz por ele e com você. Que ele reconheceu que você é um presente que Deus deu para ele. Digam todos, glória a Deus. Que todos vocês recebam presentes de Deus. Quem recebe? Glória. 1 Timóteo, capítulo 2. Você vê como o crente vê diferente, né, abençoado? Não é igual o ímpio, né? Oh, você viu aquela mina que eu fiquei ontem lá? A conversa do ímpio é assim. Não é assim? Nossa, eu peguei uma, peguei aquele, peguei até a irmã também. A conversa do ímpio. A do justo é diferente. Dá um sinal quem está entendendo. Diga, Deus disse, eu verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, papai? 1 Timóteo 2, verso 7. Olha o que Paulo falou. 1 Timóteo, eu senti orgulho de você, tá, Henrique? Senti orgulho de você. Eu estava louco por falar isso. Aproveitei para falar ao vivo. Senti orgulho porque ele te reconheceu diante do homem de Deus. Foi maravilhoso. E Deus testificou na hora. 1 Timóteo 2, 7. Olha o que Paulo disse. Para isto fui designado. Designado quer dizer enviado. Timóteo 2, 7. Para isto fui enviado, pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios. O que nós somos? Judeus? O que nós somos? Gentios. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Oh, você receber a direção de um homem desse, como vai ser a sua vida? Ó, enviado, pregador, apóstolo, mestre na fé e na verdade. Agora não é mais Paulo, é MGA. Mas eu fui enviado, pregador, apóstolo, mestre dos gentios. Porque eu não prego para judeu, fui enviado para gentios. Mestre na fé e na verdade. Quem recebe? Glória a Deus. Ah, papai. Alguém diria, nossa, mas eu, olha, que glória seria andar com Paulo, hein? Abençoado, se você recebeu a graça através do meu apostolado, tá a mesma coisa, não está mudando nada. Porque em Coríntios 3, Paulo disse, eu plantei e o outro rega. Eu pus o fundamento e o outro edifica. Uns receberam a graça pela boca de quem colocou o fundamento. Outros recebem a graça pela boca de quem está edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Cristo Jesus. Quem recebe? Nesse ministério tem vida, revelação. Vamos ler mais um texto. Atos capítulo meia dúzia. Atos 6. Atos meia dúzia. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, hein? Vou te explicar uma coisa muito importante, para você nunca mais esquecer, e é bom que você anote, que você escreva no seu caderno. Amém, abençoados? Atos 6. O que eu quero falar? Vamos ler primeiro o versículo, depois eu falo. Atos 6, verso 4. Atos 6, verso 4. Diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então aqui fala sobre dois ministérios. Está claro ou não está claro? Atos 6, 4. Ó. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Na língua portuguesa, quando ele disse na e no, ele falou e no, ele quis dizer que oração também é um ministério. Então na língua portuguesa ficaria assim, ó. Nós perseveraremos no ministério da oração e no ministério da palavra. Essa é a língua portuguesa. Aí para não repetir a palavra, a língua portuguesa faz assim, ó. Nós perseveraremos na oração e no. Esse eno já subentende que a oração também é um ministério. Quem está entendendo? Na oração
e no ministério da palavra. Então eu vou te dar a revelação agora. Não se recebe, não é dada a direção de Deus através de oração. A direção de Deus, escreva isso, a direção de Deus não é dada através de oração. Uma coisa é oração e intercessão. Outra coisa é a palavra de Deus. Oração é uma coisa, palavra de Deus é outra. São dois ministérios diferentes. Dá um sinal quem está entendendo. Está claríssimo, ó. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, vou deixar bem claro. A direção de Deus não é dada através de oração. Se você precisa de uma oração, é uma coisa. Se você precisa de direção de Deus, é outra coisa. Quem está entendendo? A direção de Deus não é dada através de oração, é dada através da palavra. Assim diz o Senhor. Deus disse, está escrito. E então você dá a direção. A direção, a oração não. A oração não é para dar a direção. A oração, ela faz ações de graças, ela louva a Deus, ela intercede pelos santos, né? Mas ela não dá a direção. Esses dias uma moça me mandou no meu celular: pastor, apóstolo, eu estou precisando da sua oração. Ora por mim para que Deus me dê a direção, para que eu saiba o que eu devo fazer. Uma direção de Deus não é dada assim pela oração. Quem está entendendo? Primeiro, a direção de Deus é dada na igreja. Então você tem que vir na igreja. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, profetas e mestres. Então a direção de Deus é dada na igreja, não através de oração. Eu estou com uma dor, oração. Estou com uma enfermidade, uma doença, oração. Pastor, eu estou com um problema aqui agora, oração. E a direção de Deus? A direção de Deus através da palavra. Olha mais uma vez, Atos 6,4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Dá um sinal quem entendeu. Diga comigo, a direção de Deus para a minha vida não é dada através de oração. É dada na igreja, através da palavra de Deus. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Então esses crentes velhos mal acostumados, né? Crentes da lei que é assim, né? Crente 6 horas. Para onde você vai? Estou indo para a igreja. 6 horas por mim lá. Quer dizer, ele não vai, ele quer que você ore. Conhece gente assim? Está cheio de gente assim. É o famoso crente 6 horas. 6 horas! 6 horas! Não, agora é 10 para as 9. 6 horas não, 10 para as 9. Não crie, aliás o sistema criou as pessoas erradas, né? É o sistema que criou errado. Deus não quer que você carregue ninguém no colo. Hebreus 10, 38. Porque o justo vive por fé. Se eu ficar carregando as pessoas no meu colo, irmão, vou estar orando por você, hein? Vou estar orando por você. Então não precisa nem congregar. Não precisa dizimar, não precisa semear, não precisa nada. Você está orando por ele. Quem está entendendo? Não é assim que Deus quer. Cada um tem que viver pela sua fé. Gálatas 5. Cada um leva o seu próprio fardo. Um dia, era umas 5 horas da tarde, passou um homem lá em casa, pedindo ajuda. Aí, por favor, eu fui no portão atender ele. Pois não, estou precisando de ajuda, eu tenho 4 filhos, estou desempregado. Opa, eu te conheço, ele falou. Você não é o apóstolo Marcos Gomes? Eu falei, sou. Eu te vejo na televisão pregando, eu já vi na internet. Inclusive até moro perto da sua igreja. Eu moro ali na Fazenda da Juta. Tá pertinho, né? Irmão, aí já mudou o assunto. Irmão, olha, domingo, daqui a pouco estou indo para a igreja. Vai lá na igreja. Pastor, posso falar a verdade? Eu tenho até vontade de ir na igreja, mas chega no domingo, o jogo do Coringão, e o Coringão eu não perco por nada. Eu falei, aí ó eu. Não. Aí murchou. Não, murchou. Pô, o homem me conhece, sabe que eu sou homem de Deus, sabe onde é a igreja, mora perto da igreja, tá precisando de favor, tá pedindo esmola, desempregado, 4 filhos para criar. Quantas pessoas já ajudei e ajudo? Vem para a igreja, abençoado. Isaías 1,19, Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vem para a igreja, abençoado. Aí eu falei para ele assim, irmão, vai na igreja. Eu até moro perto, mas domingo, pastor, jogo do Coringão. Ele trocou o Todo-Poderoso
Ele trocou aquele que disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele trocou por um tal de Corinthians, Santos, Palmeiras, sei lá quem é. Que não sabe nem que você existe. É ou não é verdade? O homem passando necessidade com 4 filhos. Desculpa a expressão humana terrena. Ele pagando maior pau pro tal do Corinthians, ou Santos, ou Palmeiras, ou São Paulo, sei lá quem é. O homem passando necessidade, ao invés de buscar a direção de Deus para ajudar ele, a esposa e seus filhos. É ou não é verdade? Não veio para a igreja atrás de Corinthians. Preferiu continuar passando fome, necessidade. Quem está entendendo? Como é dada a direção de Deus? Diga bem forte, Deus colocou na igreja apóstolo, profeta e mestre. Você pode andar por conselho, por direção de ímpio, você pode? Não, mas colocou na igreja, Deus pôs na igreja apóstolo, profeta e mestre. Você pode andar pela direção do ímpio? Você pode andar por conselho de ímpio? Mas Deus pôs na igreja apóstolo, profeta e mestre. Diga, está em minhas mãos. E aí, você vai na igreja receber o apostolado ou vai andar por conselho de ímpio? Conversa de galo cego, que não conhece a Bíblia, não tem unção, não tem revelação, não tem discernimento, às vezes a vida está pior que a sua. Você vai dar palpite, vai dar ouvido para uma pessoa dessa? Pode, abençoado. Ele está no buraco, você vai pro buraco também junto com ele. Ou você nunca viu pessoas no buraco levando outros para o buraco? Eu não levo ninguém para o buraco, eu tiro as pessoas do buraco. Quem recebe? Depois de Atos vem Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Quem já achou? Depois de Atos. Romanos 1, verso 5. Olha como que é facinho. O assunto hoje, como é dada a direção de Deus. Olha lá, ó. Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. O que nós somos? Gentios. Olha a sua vida se encaixando, ó. Quem está percebendo? Nós somos gentios. Olha Deus dando a direção, ó. Recebemos o quê? A graça. Que graça? A graça é o que Jesus fez por nós na cruz. Recebemos a graça. O que é receber a graça? O que Jesus já fez por nós. Morreu por nossos pecados, morreu para nos dar vida eterna, morreu para nos salvar, morreu para nos libertar. Eu recebo. É a graça, estou recebendo a graça. E o apostolado? Ó, recebemos a graça do apostolado. O que é o apostolado? É o ensino de um apóstolo. O apostolado é o ofício, para não falar profissão, porque profissão fica feio, né? O apostolado é um ofício, é o ministério de um apóstolo. Apostolado, é o ofício. Então receber a graça de Deus e o apostolado, a direção que é dada pela boca de um apóstolo. Quem está entendendo? Recebemos a graça, diga, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Mais um texto que eu estou terminando, Efésios capítulo 5, para frente de Romanos. O assunto hoje, como é dada a direção de Deus. Aonde? No forró? No sambão? Aonde que é dada a direção de Deus? Na igreja. Diga, na igreja. Deus colocou apóstolos, profetas e mestres. Diga, é lá que eu recebo a direção de Deus para a minha vida. Quem é que está entendendo, hein? Quem está entendendo, hein? Vai sofrer só quem quiser mesmo, né? Não é verdade? Só vai errar quem quiser. Só não vai ser feliz quem não quer ser feliz. Salmo 1. Não anda segundo o conselho de ímpio. Descarta. Mas onde que eu tenho que ir para ser feliz, para ser próspero, ter saúde, uma família abençoada? Na igreja. É verdade que não é em qualquer igreja, tá? Abre um parênteses. É verdade que não é em qualquer igreja que tem apóstolo, que tem profeta, que tem mestre. Não é verdade? Não é em qualquer igreja que tem apóstolo. Tem igreja que não sabe nem o que é isso. O apóstolo
é um homem enviado por Deus para interpretar a palavra de Deus. Só o apóstolo tem esse dom. O profeta é um homem de Deus, ungido por Deus, para trazer a revelação da palavra. Ele enxerga além dos olhos naturais, carnais. Ele traz a revelação da palavra, o profeta. Então você vai receber a direção de um apóstolo e de um profeta. O mestre, ele é ungido por Deus para ensinar. Veja como que eu ensino. Está aqui, está ali, abre lá. Tudo se encaixa. Consegue perceber? Unção de mestre para ensinar. Agora você que sabe, vai receber a direção de Deus dado na igreja? Ou vai continuar andando por conselho de ímpio? Vendo a vida andar para trás. Anda ou não anda para trás? Esse aqui é meu chegado. Meu chegado é Jesus Cristo, que deu sua vida por mim. Que chegado que faz isso? Você conhece algum chegado que faz isso? Esse aqui é meu camarada, hein? Esse aqui é das antigas. Das antigas é Jesus, que há 2000 anos deu a vida por mim. Isso é das antigas. Fora isso, não tem amigo, não tem colega, não tem camarada não, irmão. Só Jesus que fez isso, ninguém mais faz. Efésios 5. Ou eu estou falando besteira? Quem é que deu a vida por você? Quem perdoou seus pecados? Quem te deu a vida eterna? E os camaradas, os colegas, deu o quê? Deu nada, nem bom dia os caras dão. É ou não é verdade? Palmas ao Senhor Jesus, nosso Deus. Verdade é essa, irmão, essa é a verdade. Vamos acordar, né? Fica nessa de ficar, desculpa a expressão, fica nessa de ficar puxando o saco de ser humano, puxando o saco de camarada, de colega. Vai nessa. Eu duvido que você já não se deu mal na vida indo atrás de colega. Quem já se deu mal na vida indo atrás de colega? Quem? Colega, amigo, quem já foi? Vai, besta, emprestar cheque, emprestar o cartão. Vai, bobão, vai emprestar no cartão, vai. Cartão, dá o carro. Dei o carro pro meu camarada dar uma volta. O camarada deu uma volta, arregaçou com tudo, acabou, deu perca total. Vai, besta, dá o carro pro colega. Quem recebe essa palavra? Vai, bobão, dá o carro pro colega. Aí o colega volta com o maior cara de bobão. Desculpa aí, meu. Pô, foi mal, meu. Aquela conversa de bobão. Foi mal, meu. Não tem como pagar, vê aí. Moral da história, se lascou. É ou não é verdade? Jesus não atrasa a vida de ninguém. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quem recebe Jesus como melhor amigo? Quem recebe? Esse é firmeza, irmão. Ele não atrasa a vida de ninguém. Esse é firmeza. Amém? Jesus é firmeza. O resto é só atração. É ou não é verdade? Vamos falar português, claro, né? Diz o ditado popular que carro, mulher e revólver não se empresta. Você vai emprestar o seu carro, o cara está desempregado. Vai bater ou roubar, você perdeu. Você está sabendo. Não fala que você não sabe, que você sabe. Te dá uma volta com o seu carro. O carro vale 40 mil. Quanto que ele tem de dinheiro no banco? Não tem nada, está desempregado faz 10 anos. Então você não pode dar no meu carro, meu. Quem está entendendo? Quem recebe essa direção? Você vai dar seu carro de 40 mil para uma pessoa que não tem um centavo no banco? Quem está entendendo? Então você tem mais que se lascar mesmo. É ou não é verdade? Porque está sendo burro. E o justo tem sabedoria. Deus deu sabedoria para o justo. Quem recebe? Então você não pode dar um carro, uma moto de 10, 15, 20 mil para quem não tem um centavo. Porque se quebrar, se cair, se roubar, quem vai pagar? Você que perdeu. E bem feito porque não usou sabedoria. Porque você está aqui para receber a direção de Deus. Você não pode andar com dó de ninguém. Quem tem pena é galinha. Quem recebe? Cada um leva o seu próprio fardo. Quer dar uma volta no meu carro? Quanto você tem no seu banco? Lá na poupança. Quanto você tem guardado? Quanto? Não tenho nada. Então você não vai dar nunca. Isso é ser amigo. Estou sendo verdadeiro. Pastor. Pensei que você era meu camarada. Eu sou camarada. Eu só não sou bobo. Camarada eu só não sou bobo. Quem consegue me suportar e me entender? Aí rouba na sua mão, como é que faz?
Quebra na sua mão, como é que faz? Bate na sua mão, como é que faz? Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Estou errado? Não, estou andando em sabedoria. Quem reconhece, aplaude a Deus. E receba a sabedoria para você viver na terra. Senão você vai se lascar na vida. O que eu conheço de pessoa que só se lasca na vida não está escrito no gibi. Anda com dó dos outros. Vai ficando com dó, vai. Cara, nem pensa em você, está com dó da pessoa. Está com dó, está se preocupando. Ai, ele não chegou ainda. Ai, será que ele almoçou? E ele falando mal de você. É ou não é verdade? A vida não é assim? Cara descendo o pau em você e você preocupado com ele. Fala bem forte, seu irmão. Aprende a viver, irmão. Você sabe quem vai se dar bem nessa terra? Você sabe quem vai se dar bem nessa terra? Quem aprender a viver. E só se vive uma vez. Aprendeu a viver, vai se dar bem. Não aprendeu, vai se lascar. E não é praga que eu estou jogando, é fato. Quem está entendendo? Pode ver que tem pessoa que não tem nada hoje, porque foi bobão lá atrás, ó, mão aberta, dando tudo pro chegado, pro camarada, pra amiga. Amiga, ó, pra você eu conto tudo, amiga. É, então vai. Vai atrás desse amigo que sabe que você vai ganhar. É ou não é verdade? Ó Deus falando pela boca do profeta. Vai confiando em amigo, tá? Vai. Estou terminando, Efésios capítulo 5. Então diga, na igreja tem apóstolo, profeta e mestre. Quem reconhece, diga glória a Deus. Na igreja tem apóstolo, profeta e mestre. Profeta tem a revelação. Deus abre a boca do profeta e fala cara a cara com a pessoa. Parece que Deus está pertinho assim, ó. Nossa, essa foi para mim. Não é assim que acontece? Pastor, vixe, só faltou falar meu nome. É porque tem profeta na igreja. Palmas ao Senhor. Abba, Pai. Efésios capítulo 5. Deixa eu voltar agora para o apóstolo. Efésios 5, verso 17. Estou terminando. Diga Efésios 5, 17. Se tiver escrito, lá vai lambada, hein? Efésios 5, 17. Pelo que não sejais insensatos. Posso traduzir insensato no dito popular? Pelo que não sejais burros. No dito popular aí, humanamente falando. O insensato é um burro. O que é insensato? Quanto custa essa toalhinha aqui? R$5. Ô pastor, eu paguei 250. Você é burro, hein, meu? Pô, você não vale mais que 5, meu. Então foi insensato, né? Tivesse pesquisado, tivesse perguntado. E o insensato às vezes é soberbo, orgulhoso. Não pergunto pra ninguém. Quanto que é? 250? Aí, dá 10. Comprei 10. Você viu a toalhinha que eu comprei? 250, hein? Mas ali vende por 2, por 3. Se lascou, irmão. Tá vendo o que dá ser orgulhoso? Soberbo. O insensato, a insensatez é uma doença. A insensatez, olha a revelação. A insensatez é uma fortaleza. Ter dó é uma insensatez. Você tem que ter compaixão. Jesus nunca teve dó de ninguém, abençoado. Leia a Bíblia. Ele tinha compaixão. Então ele curava o cego, curava o leproso. Ele nunca teve dó de ninguém. Quem está entendendo? Eu leio a Bíblia, abençoado. Eu aprendi com Jesus. Uma vez passou um cego por Jesus. Jesus passou e o cego... Ué, quem que é? Jesus! 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 Os discípulos, fica quieto, não incomode o mestre. Não incomode? Não incomode porque você enxerga, rapaz. E eu que sou cego? Jesus! Começou a gritar mais alto, até que o Senhor parou. Mas ele não ficou com dó. Jesus parou. Traga ele aqui. Aí o cego foi até Jesus. Não pensa que ele ficou com dó e já foi curando. Porque tem pessoa assim, né? Tem pessoa mão aberta. Tem pessoa que o outro nem falou, ele já vai falar. Calma, ele nem falou nada. Calma aí, abençoado. Quem recebe? Jesus é diferente. Aí quando o cego estava cara a cara com Jesus,
Eu estou pensando que Jesus já ia curar, ia pôr as mãos, ia profetizar. Não, não pensei não. Bem frio. Jesus bem frio. É você que é o cego? Sou eu, Senhor, sou eu. Que queres que eu te faça? Nossa, jogou um banho de água gelada. Não? Porque se sou eu cego, eu falo, senhor me desculpe, mas acho que o cego é o senhor não está vendo que eu sou cego? Não é a lógica? O senhor está vendo que eu sou cego. Eu estou gritando, o que eu quero? O senhor está vendo que eu sou cego, o que eu quero? Eu quero um picolé? Eu quero enxergar, ué. Mas pera um pouquinho. Diga comigo. Por que Jesus perguntou isso? Se ele viu que ele era cego. Se ele sabia que ele queria enxergar. Diga, por que Jesus perguntou isso? Quem quer receber uma revelação? Olhe para mim. Jesus queria medir a fé daquele homem. Coisa abstrata, né? Primeiro que você não vê a fé. Você não pega nela e nem vê. A fé é algo abstrato, igual amor, felicidade. Você não pega, você não vê. Segundo, como que você vai medir a fé? 1,5 m de fé, 3,45. Não dá para medir. Mas dá para discernir. Pela confissão, pelas atitudes. Volta lá. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Pô, com uma fé dessa não tem como não ver. Então vê, tua fé te salvou. O homem enxergou na hora. Mas tem gente que vem na igreja, lá vai o profeta, hein? Quem recebe? Tem gente que vem na igreja, Jesus fala, o que queres que eu te faça? É que... Eu esqueci. Peraí, vou falar, pera um pouquinho. Ele está perguntando o que eu quero, né? Nem sei mais o que eu quero. Aí ele fala, então continua aí cego, mano. Desculpa, mas eu fui frio, calculista e explícito. É assim que acontece com muitas pessoas. Às vezes não é cego físico, mas é um problema, é uma situação. A pessoa não libera a fé, não manifesta a fé. Jesus em nosso meio não faz nada. A Bíblia diz que ele não curou todos, ele curou muitos. Marcos capítulo 6, tinha curado vários, levantou, foi embora. Marcos 6, e não pôde curar outros por causa da incredulidade deles. Levantou, foi embora. Os caras continuaram doentes, foi embora. Só quem está entendendo. O profeta já falou, hein? Vem na igreja, fica brincando. Vem na igreja, não presta atenção. Vem na igreja, fica olhando o mosquito, a lagartixa, a saia da irmã, o cabelo, a roupa. Jesus passa e ele pergunta, o que queres que eu te faça? A pessoa está olhando para lá. Jesus, o que queres que eu te faça? Ele, é que ele está desapercebido. Então, vai para o outro, vai passando. Você está preocupado com outra coisa? Jesus, o que queres que eu te faça? Você, olha, você viu o irmão hoje não veio. Hein? Fala para o seu irmão, cuida de ti mesmo. Fala para o seu irmão, leva o seu fardo e isso te basta. Nessa igreja tem profeta. Para terminar, Efésios 5,17. Efésios 5,17. Pelo que não sejais o quê? Não, quero ouvir. Pelo que não sejais insensatos. Diga bem forte. O que eu devo fazer? Mas entendei. Diga, eu preciso entender. Diga, eu tenho que entender. Diga, antes de morrer eu tenho que entender. Por que antes de morrer? Porque tem crente velho já. Tem? E não entendeu ainda, caramba. Veja Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga, eu preciso entender a vontade do Senhor para a minha vida. Agora o cara vem na igreja e fica dormindo, vai entender como?
Vem na igreja, nem Bíblia atrás, vai entender como a vontade de Deus na vida dele. Ou dela, vai entender como. Como é que vai entender, me explica? Está com a mente longe. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha o assunto para terminar. Como é dada a direção de Deus? Como? Na igreja. Então na igreja você recebe a direção. Recebendo a direção você entende qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Fácil ou não está fácil? Eu entendi? Eu entendi? Posso fechar com chave de ouro? Dá um sinal se eu posso. Hebreus capítulo 10, abre a sua Bíblia, o último texto. Diga comigo, o assunto de hoje é esse. Como é dada a direção de Deus? Aonde? No sambão? Aonde que é a direção de Deus? Na igreja. Não congregou, perdeu. Consegue entender isso? Não sou obrigado a congregar. E é verdade que não é obrigado a congregar. Mas não congregou, perdeu. Aí aparecem as situações, os problemas, você não sabe resolver. É ou não é verdade? Ainda tem uns soberbos, forgados pra caramba. Eu já aprendi a falar com os meus anjos. O profeta pode falar? Mas não funciona. Não funciona. Você aprendeu a falar com os anjos, né? Mas você não congrega, você não semeia, você não vem louvar a Deus. Você aprendeu? Não vale para nada, porque não funciona. Já falei, não funciona. Não congregou, não funciona. Funciona aquela migalhinha, né? Sabe, tem o lanche e tem o que sobrou. Sabe o que cai? Quando você morde o lanche, aquele pão francês, não cai as migalhinhas? Cai uma migalhinha, cai um pedacinho de alface, né? Cai um pedacinho do bacon já babado, cai também. A pessoa come isso aí. O churrasco bom, gostoso, não. Chega para comer, a linguiça está torrada, já esfriou, já ficou aquele sebo. Quando foi chamado, escolhido, predestinado para reinar em vida, quem recebe? Vai ficar comendo churrasco velho, irmão? Fala a verdade, meu. Que malandro você é, meu. Comer linguiça torrada, churrasco meio-dia, você vai comer às 9 da noite, sem esquentar ainda, linguiça preta, um carvão fria, já virou um sebo. Isaías 1,19 diz o Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Mas tem que ouvir a Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? É do jeito de Deus, não do seu. Do seu jeito não vai funcionar, tá bom? Já falei. Mas você está pagando para ver, então vai. Tem pessoas que estão pagando para ver. Eu vejo as pessoas, eu não sou bobo, eu dou uma de bobo, mas eu vejo. Já aprendi a falar com os anjos. A pessoa congregou 2, 3, 4 vezes, já acha que é o rei. A pessoa ficou na igreja 6 meses, 1 ano, já acha que aprendeu tudo. Não precisa mais congregar. Já aprendi a falar com os anjos. Paulo disse, aqui na graça. Tá fácil assim, irmão. Tá fácil assim. Tá fácil assim. Quero ver resultado de vida. Quero ver resultado de vida. Conversa e blá 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 não vale, não cola. Quero ver resultado. Sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Deus manifesto. Quero ver isso. Conversinha não me convence. Porque Deus diz: há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Conhecer a Bíblia é uma coisa, servir a Deus é outra. Só quem entende. Servir a Deus é outra coisa. Para terminar, Hebreus 10, 25. Mas deixa, né? As pessoas são novas ainda, eles aprendem. Espero que aprendam. Também se não aprender, vai se lascar na vida. Paulo diz que tem pessoas que não aprendem nunca, né? Ouvem, aprendem sempre, mas não pode chegar ao conhecimento da verdade, Paulo falou. Hebreus 10. Não há outro caminho. Recebeu Jesus, conheceu a Bíblia, até o fim da sua vida você tem que congregar. Quem é que pode falar amém?
Tem pessoas que querem mudar. Não, quer pegar outro caminho. Quer que eu fale de novo? Não tem jeito. Recebeu Jesus, que enquanto é ímpio, vai pular carnaval, fica pelado, está na revista, enquanto é ímpio. Recebeu Jesus, confessou Jesus com a boca, conheceu a Bíblia, até o fim da vida tem que congregar. Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando sério, seríssimo. Vou falar de novo, terceira vez. Confessou Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor, conheceu a Bíblia, você leu, estudou, congregou por um tempo, é até o fim da sua vida, irmão. Não existe crente que vai chegar um tempo que não tem mais que congregar. Isso não existe na Bíblia. Levanta a mão quem está entendendo. É até o fim da sua vida. Provérbios 3:6. Honra o Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Tem que honrar a Deus. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com tua fazenda, com tuas... Tem que honrar. Está querendo ser mais esperto do que Deus. Ah, já entendi, já li, já conheci, agora não preciso mais. Está melhor que Deus. Lembre-se que Paulo disse: Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Deus pega e fica quieto, não fala nada. Romanos 12. Se alguém pensa que já sabe, não sabe ainda como convém saber, mas Deus fica quieto. Tipo assim, deixa ele, deixa ela. Está achando que já sabe mais que eu. Deus fala. Aí Deus fala: olha o fim de Lúcifer, hein? Que quis ser igual a mim. Olha o fim de Lúcifer, hein? O profeta já falou. Quem recebe? Hebreus 10:25 para terminar. Diz assim, Hebreus 10:25. Não deixando de congregar-nos. Só quem crê na Bíblia diga essa frase. Vamos lá. Não. Só quem é temente a Deus. Vai lá. Não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns. É ou não é de alguns? Não tem pessoas que param de congregar? Tão certo ou tão errado? Erradíssimo! Porque a palavra de Deus diz que você não deve parar de congregar. Você recebeu Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Não sois de vós mesmos, fosse comprados por bom preço. Agora é tempo de servir a Deus. Quem pode falar amém? Essa é a direção de Deus para a sua vida. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas admoestemo-nos uns aos outros. Admoestar é aconselhar uns aos outros. Tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento. Se já faz 5 anos que você recebeu Jesus, então já é 5 anos a menos para o arrebatamento. Faz 10 anos, são 10 anos a menos. Quer dizer, quanto mais dia que passa, semana, mês e ano, você está mais próximo do arrebatamento da vinda de Jesus. Como é dada a direção de Deus? Na igreja, pela boca do apóstolo, do profeta e do mestre. Quem entendeu, diga glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.